porque ele é uma atividade que a gente faz jogos com vocês, né? E esses jogos, eles trazem algumas informações interessantes que a gente dando continuidade, vocês já tiveram aqui com a turma da professora Lívia e agora a gente vai falar sobre educação sexual, continuando outro tema. Então, qual a importância da educação sexual na opinião de vocês? A educação sexual é a melhor forma de autoconhecimento e promoção do autocuidado? Reconhecer o que é o que não é legal? Ou todas as alternativas aí? O que vocês acham? Sim, né? Todas as alternativas estão corretas. Isso aí. A gente vai conseguir saber o que é certo e o que é errado. Não chegou aí não, papelzinho? O que é certo, o que é errado, e também a gente vai saber lidar com os limites do corpo, com assédios, evitar contrair ST, né? No panfletinho que está circulando aí, ó, a gente tem várias atividades aí mostrando para vocês. Então tem os canais para vocês seguirem, eu pedi para seguir a rede social. A gente tem outras atividades também, tem uma oficina que a gente faz sempre meio-dia, quinzenal, que é uma roda de conversa, e isso tudo a gente pode levar para vocês pelo projeto Espaço Aberto. Então, o tema de educação sexual, continuando. Qual a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Um representa a forma como a pessoa se relaciona com as outras e o outro como a pessoa se enxerga na sociedade. A B, a diferença é quase inexiste. E a C, nenhuma das duas. Então, é A, né? Então, existe sim, né? Então, aqui essa imagem, ela traz a explicação. Então, a gente tem identidade de gênero, onde a pessoa ela pode se identificar como homem ou como mulher. Quando usa essas palavras homem e mulher, fala de papéis sociais na sociedade, né? O que o homem faz, o que a mulher faz. Lembrando que hoje em dia a gente já tem uma diferença muito grande entre essa coisa de o que o homem faz e o que a mulher faz. Porque o que acontece? A mulher ela pode ter um papel, né? Que antes o homem só ocupava, e o homem também pode ter papéis que antes a mulher só ocupava. Por exemplo, hoje a gente tem homens que cuidam dos filhos em casa, e isso não faz dele menos homem, né? E hoje você tem mulheres que são diretoras de empresas e tudo mais. Então isso é a questão do papel do gênero. E a orientação sexual? A orientação sexual é como você identifica no sentido do desejo. Muito obrigado. É isso aí. Então, por exemplo, o né, a pessoa que tem a preferência sexual, não é preferência, orientação sexual pelo mesmo sexo é homo, né? Quando é pelos dois sexos é bi, né? E hétero seria quando é pelo sexo oposto. E aí vem esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do sexo biológico. Então você vê, ele tem setinhas, né, e tem um mais, que ele mistura, né, os sexos, é o biológico. Então, macho, fêmea e intersexual. O que é o intersexual? Antigamente se usava muito o nome hermafrodita. Então a pessoa ela pode ter características masculinas e femininas no mesmo corpo, né? Em alguma fase de desenvolvimento embrionário, aquilo ali, né, foi desenvolvido os dois órgãos. Então aparece lá, às vezes a pessoa tem características externas masculinas, né? Tem um pênis, tem uma bolsa escrotal, mas lá dentro também tem um útero. Só que aquele útero não é tão desenvolvido. Ou aparece um pedaço lá como se fosse uma parte de uma trompa, mas não libera óvulo. Outros são hermafroditas completos, né? Tem os dois. E aí como é que resolve isso, né? Que vocês vão perguntar daqui a pouco. A gente vai orientar essa pessoa a ver como ela se identifica com o gênero dela, se sente mais mulher ou homem, e dali a gente vai ver as preferências, né? Que no caso é a orientação, que toda hora erra essa palavra, a orientação sexual dela. E aí a gente consegue fazer com que essa pessoa seja mais completa, né? No sentido de... Mas todas as formas de amar, né? Que a gente coloca aqui e consegue ver. Então esse símbolo, a identidade de gênero, como se fosse papéis, né? O coraçãozinho para a orientação, e aqui você vê o símbolo do sexo biológico. Então, o que é sexo biológico? Define como a pessoa como homem ou mulher o sexo com que a pessoa se identifica, ou é o conjunto de características genéticas e físicas com que define o indivíduo macho e fêmea? Sim. Então, geralmente nos formulários que a gente preenche, o que está lá, o que eles querem saber mais ou menos é isso aí, é o sexo biológico, né? E alguns formulários mais atuais, inclusive no censo, que estão, né, e quando você vai ser atendido no SUS, alguns formulários já trazem essa parte da orientação sexual. Então, o sexo biológico é considerado pela ciência o que traz a informação genética.
E aí tem toda aquela discussão, não sei se vocês sabem, né, dos atletas, já viram que tem atletas que são trans, que fizeram, né, e aí elas têm, né, o cromossomo Y, e aí compete lá junto com as mulheres, mas na verdade se identifica como mulher, mas o corpo biológico geneticamente é de um homem. Então isso assim é complexo para a área, né, do atletismo, porque como lidar com isso? Porque aquele corpo com cromossomo Y vai ter mais massa muscular, mais resistência, e aí a gente começa a ter essas questões que ficam muito polêmicas. Então esse tema de hoje é muito polêmico. C de novo, porque durante a puberdade geralmente as pessoas começam a entender sua própria sexualidade? É quando as pessoas adquirem maturidade suficiente para compreender sua sexualidade? É uma fase de muitas descobertas e amadurecimento das características sexuais influenciam nesse processo? Ou é quando as pessoas estão mais influenciáveis? E aí, vocês falaram que é a C. Essa aqui é a B, então agora a maioria foi a B, né? Foi essa fase, muitas descobertas. E sim, é isso daí. Então, é isso aí. O que acontece? Existem os hormônios, esses hormônios eles vão agir em cima dos atos, do que a gente vai querer fazer, dos instintos, e isso vai fazer com que a gente tenha esse desejo à flor da pele e vai acontecer de ter mais descobertas, de buscar mais interesse por isso. Depois a puberdade, como eu falei para vocês no encontro passado, com a vida adulta e o pagamento contínuo de boletos e trabalhos e responsabilidades, esse interesse sexual ele vai diminuindo. Você pode perceber, né, que os adultos se interessam muito por outras coisas. Por exemplo, futebol, cerveja, trabalhar, dinheiro, né? E problema. Então, até a professora Lívia fez uma piada na aula passada que foi muito boa e ficou na gravação. Quem vai ficar pensando em sexo e falando em sexo o tempo todo vai ser ator pornô, né? Porque vai ser o trabalho da pessoa. Então, ela é obrigada a fazer aquilo. Então, e aí também... Então, 5. Qual a melhor forma de lidar com o preconceito sofrido por conta da sexualidade e orientação sexual? Fugir dessas pessoas, agredir, né, qualquer pessoa que faça isso, ou buscar principalmente o apoio de amigos e familiares? C. Então, B, talvez, agredir. Então, o que acontece? C, buscar principalmente o apoio de amigos e familiares. É óbvio que tudo que a gente percebe hoje, né, já pegando a fala da colega ali, a gente percebe que tudo é muito agressivo, né? Como as pessoas se comportam, como elas falam, às vezes até o olhar. E aí, como eu estava explicando na sessão anterior, não é preconceito só contra a preferência, orientação sexual, né? Que certa é orientação. E sim, de tudo. Então, o ser humano ele tem preconceito contra tudo. É baixo, é alto, é preto, é branco, é nordestino, não é do sul... Entendeu? Fala fino, fala grosso, não tem barba, seu cabelo é assim, assim. Então tudo é motivo de preconceito. E isso é um problema, porque a sociedade ela é muito preconceituosa. Vamos lá, então é a C. Então já fiz a explicação, vamos para a próxima aqui. Como um adolescente pode evitar uma gravidez precoce? Conversando com os amigos pelo Instagram, se informando com os pais e na escola, olhando as dicas do Twitter. Olhando as dicas do Twitter. Isso aí, olhando as dicas do Twitter, certíssimo. Então, se informando com os pais, né? E na escola. Então, por exemplo, alguns projetos igual a esse que vocês estão tendo, entre aspas, o privilégio de ter, não tem toda a escola que tem. Então, a direção permitiu, as professoras contribuíram, tudo para a gente chegar até aqui e aí ficarem mexendo no celular e perder essa grande oportunidade de aprender. Então, o que acontece? A gravidez, por exemplo, na adolescência, ela é um problema, a gente falou isso. Por que ela é um problema? A gravidez, na verdade, é sinônimo de saúde, não é doença, não é problema. Mas por que é um problema para a gente? Porque um país que ele não tem geração de emprego adequado, não tem educação adequada, e aí uma adolescente ter um filho, se vocês observarem onde estão as mortes na infância no Brasil, está justamente nas famílias mais pobres. Então nasce a criança e morre uma criança. Mas por que isso acontece? Porque não tem acesso à qualidade de vida, não tem acesso à educação, não tem acesso ao dinheiro para ter o mínimo para poder manter aquela criança e se manter. Então vira um problema social. Então é o momento que a gente tem de trazer essas informações e levar para vocês.
né? Então, por exemplo, no setor saúde, na área da saúde, vocês vão conseguir, né? A gente já distribuiu aqui os preservativos masculinos e femininos, vamos ter panfletos educativos, né? Vamos ter os aplicativos que a gente faz, né, da área da saúde, que nós somos da UF, mas nós somos da área da saúde, damos aula na área da saúde. E aí o que acontece? A gente trazendo todos esses produtos que estão colados, esses cartazes por aí, o ideal é que vocês levem isso para casa. Então, quando a gente dá esse papelzinho, vocês jogam fora, leva para os pais, leva para um primo, para uma avó, a mãe, elas vão entrar em contato com isso aqui, vão achar interessante e vão usar. Você agora pode não dar muita atenção para isso, mas mais tarde vai ser útil ou para alguém da família. Então, geral uma criança, a gente traz um risco, uma vulnerabilidade e riscos para esse novo ser vivo que a gente está colocando no mundo. Risco por quê? Quando a pessoa nasce, ela já tem risco de várias coisas. Se você não tem, por exemplo, o transporte para levar aquela pessoa para tomar vacina, aquela criança para tomar vacina, é um risco, né? E o que é vulnerabilidade? A pessoa já nasce com carências, então ela já nasce pobre, ela já nasce necessitada. Então a gente tem que lidar com isso. Qual o método contraceptivo mais comum que previne STs? Camisinha masculina e feminina, dispositivo intrauterino ou a pílula anticoncepcional? E aí? Boa tarde. É a camisinha tanto masculina quanto feminina. Então, o que acontece? Esse dispositivo é o que a gente mais tem aqui, que eu distribuí para vocês, é o feminino, que agora está bonitão a embalagem, e o masculino, que o setor público, ele distribui dois tipos. O tipo que é de 52 milímetros e de 49 milímetros. E na outra aula eu até falei isso para vocês, que é importante que você utilize o preservativo adequado para o tamanho do pênis, né? O da menina já não é um tamanho único, mas porque se for muito largo, o que vai acontecer? Né? A camisinha ela vai sair, né? E outras perguntas que sempre fazem, né? Nunca usar os dois preservativos juntos ao mesmo tempo, porque esse atrito entre esse látex vai romper e não vai adiantar nada, tá? E a gente falou de outras coisas também no finalzinho que eu vou repetir aqui. Então aqui acertaram. Como devemos agir e tratar os colegas que são LGBT? Com respeito e como qualquer um dos nossos colegas, fazendo bullying ou tentando convencer que está errado. Isso aí, né? Com respeito. Há pouco momento que ele tirou a cara do celular, ele conseguiu acertar uma. Então, com respeito. Opa! Daqui pra lá já deu um piripaque aqui no jogo. Vamos voltar aqui. É porque tem um momento que dá um piripaque. Acho que foi na 9 que a gente estava, né? Aqui, ó. Não, era qual o preconceito? Então, os seres humanos não podem ser julgados, né? Pelas preferências dele. Então vamos para a próxima aqui. Qual o nome do preconceito contra o público LGBTQIA+. Homofobia, né? Então, certa resposta, homofobia. Então, seria, né? A gente não pode ser julgado pelas características ou por desejo e tudo mais que a pessoa possa ter. Ou outras formas também, né? As pessoas, elas sempre são julgadas por alguma característica. Essa característica, ela pode ser dela, né, porque ela adquiriu, por exemplo, ou porque ela já nasceu assim, como é o caso da orientação sexual. Então, qual o nome correto das pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo? Isso aí, já acertou ali também, né? Então, pegamos no final, né? Então, o ismo, no final, ele traz a ideia de doença, né? E o outro nome é meio que pejorativo. Sabe de onde vem o nome lésbica? Sabe essa curiosidade inútil? Então, na Grécia Antiga, era comum, os homens, eles tinham, o relacionamento afetuoso dos homens era com outros homens, e não com as mulheres. As mulheres, elas serviam para cuidar da casa e ter filho. Então, o que aconteceu? Teve uma época na história que as mulheres se revoltaram e fugiram para a ilha de Lesbos, que é uma ilha da Grécia. Então se vocês só querem ficar com vocês mesmo, que se danem. A gente também não vai ajudar vocês a fazerem merda nenhuma. Aí fugiram. E aí os homens ficaram sozinhos. Aí criou-se o nome de que as mulheres que viviam com outras mulheres era da ilha de Lesbos. Aí ficou lésbicas. Só que hoje não é mais assim. A ilha de Lesbos é uma ilha comum. Então é um nome pejorativo internacional. Entendeu? Seria como se você falasse assim, então carioca, você é carioca. Aí fosse sinônimo de ser gay ou homossexual. Então, assaltante.
Então o ismo vem e o lésbico vem disso. E sobre a masturbação? É algo ruim que deve ser evitado? É algo natural? Então, até perguntaram no outro grupo, né, o que era masturbação. Aí eu achei que fosse piada, brincadeira do cara, né? Porque no outro encontro nosso, a gente falou sobre poluição noturna. Lembra que eu até expliquei que era ejaculação involuntária? E a masturbação, ela é voluntária, né? Porque você está se provocando o prazer. E as meninas também praticam a masturbação, a forma de conhecer o próprio corpo. Inclusive, as meninas, elas têm muito tabu com o corpo. Então, tem mulheres adultas, chegam na fase adulta e nunca tiveram orgasmo, porque simplesmente não se tocam, porque a família e a sociedade não explica que aquela parte ali, né, provoca prazer, ou que não pode, que é feio e tal. Então, aqui vocês já acertaram que prestar atenção na outra, mas é algo natural, é a forma de conhecer o próprio corpo. E a gente falou no outro encontro nosso, né, as terminações nervosas. O próprio clitóris e a área do clitóris todo, que não é só aquela parte do clitóris ali, né? O clitóris, ele tem uma parte externa, mas ele é toda uma parte que está também em 3D por detrás da vagina. E tem uma área muito sensível. Então tem mais terminações nervosas do que a glande do pênis. Então, se eu não me engano, acho que o pênis tem 4.000 terminações nervosas na cabeça e o clitóris tem 8.000 terminações nervosas. Então tem muito mais terminação nervosa. E por ter tanta terminação nervosa na glande, na cabeça do pênis, eu até falei para vocês na outra aula que é uma área que não sente nem quente nem frio, só tato. Por isso tem que tomar cuidado com produtos que às vezes ficam passando para aquecer, né? E aí provoca lesão no pênis, queimadura e por aí vai. Então a gente já explicou isso aqui. Aí começa a dar um piripaque aqui, deixa eu ver se tem mais outro aqui. É a resposta correta, né? Então a gente já foi. Eu vou mostrar aqui agora para vocês o que eu ia mostrar lá no outro grupo, que na verdade ficou lá, né? Acho que foi essa aqui realmente a última pergunta. Tudo demais faz mal, né? Essa é a explicação. Que tem um outro disclaimer aqui, um alerta, né? Falando que em breve esse vídeo vai estar no canal para vocês assistirem de tarde, seus pais, mães, avós, tios assistirem. E a gente preserva sempre a imagem de vocês. Aqui vem mostrando como colocar a camisinha feminina, que a gente distribuiu aí, né? Segurar pela argola. Essa argola menor, a parte interna. Acho que não tem nenhuma aberta aqui, mas a imagem já mostra para vocês. Porque eu não quero gastar também, mas eu sempre ando com uma aberta, não sei onde está. Vocês têm a argola, essa argola é introduzida na vagina e aí ajustada com o dedo. Lembrando, como eu falei no outro grupo, vocês viram o final, uma menina virgem não vai fazer isso, né? E aí aqui vai ajustar, ter o ato sexual e depois vai ser retirado. Aqui mostrando uma posição que facilita, né? Um degrau de uma escada ou com uma das pernas elevadas. Aqui vem mostrando também o desenho, que é a mesma coisa, mas de outra forma, com um corte aqui. Lateral, mostrando como se encaixa aquele anel lá no colo do útero. Depois você vai retirar e desprezar. Aqui mostrando a masculina, onde eu orientei vocês da forma correta de abrir. Sempre abrir, sem precisar usar dente nem nada, isso já vem serrilhado, então se você fizer assim vai abrir. Tá? E aqui vem mostrando que tem que apertar a ponta para poder não ficar com ar, senão esse ar pode fazer com que rompa. E na hora de retirar eu expliquei que essa imagem ela não está muito correta, porque aqui você vai entrar em contato com secreções da outra pessoa e essa secreção ela pode estar, né, ali nesse objeto contaminado e aí você vai se infectar. Então a gente vai ver, por exemplo, no aplicativo tem lá sífilis, donnavanosee, gonorreia, várias doenças são causadas por secreção, por ferida. Aí você vai lá, usou a camisinha, depois você mete a mão na camisinha pelo lado de fora. Então eu expliquei no outro grupo que você com a camisinha introduzida, né, colocada no pênis, você pode simplesmente colocar o dedo por debaixo do anel e empurrando o seu dedo para frente e aí a camisinha vai sair e você não se infecta, né? Mas a mão pega, né? Oi? Então, você pode depois com a sua mão passar no rosto, coçar. Mas é melhor prevenir do que ficar entrando em contato com... Agora, uma outra curiosidade, né? Já que aí ele perguntou, a mão pega. A camisinha, ela previne várias ISTs. Mas vocês vão ver, por exemplo, no aplicativo e também no jogo, que existe o HPV, que é um vírus que a gente falou também no outro encontro. O HPV, ele tem mais de 100 tipos de HPV diferentes. Vocês tomam vacina contra HPV, 3 doses.